Hoje é dia de Thor Vikings. Fala, gurizada, aqui é o Luiz Abel Jornaleiro com o Luan. E esse é um vídeo especial de Vikings. A gente vai fazer de Vikings do Gartienes e do Glenn Fabry. Eu volta e meia falo do Thor Vikings porque foi uma obra que me marcou. Luan, fala aí assim, ó. Primeiramente, eu tenho a minha impressão sobre o que eu achei de Thor Vikings. O que tu achou? Tu leu na época que saiu e agora tu acompanhou esse encadernado capa dura aqui, gurizada, que até tem um aberto que precisa dar uma olhadinha. O que tu achou da obra enquanto tu releu essa obra? Bom, pra quem não sabe, Thor Vikings foi lançada primeiramente na linha da Marvel Max, que saiu aí por 2005, tá? Isso aí. Ela veio em, se eu não me engano, 6 edições, e esse ano a Panini reimprimiu ela em capa dura. Bom, a história, ela é uma história simples, feijão com arroz. Ela é escrita pelo Gartienes, já conhecido por Justiceiro Max, por Preacher, por The Boys. E essa história não fica atrás de nenhuma dessas três que eu acabei de citar, apesar dela ser, em tese, considerada uma história mais underground do Gartienes. Mas ela é uma história muito boa, é uma história assim, ó, é um feijão com arroz bem temperado, como dizem, tá? E ela é uma história que, Como claro... eu digo, não me plagiei. É um ditado popular. Tá, e aí? Enfim, cara, é uma grande história, tá? Apesar dela não ter a grife que ela merece. E tanto que ela foi reimpressa agora em capa dura com papel top, papel couché, né? Papel couché, top de linha, com a arte do Glenn Fabry aqui bem valorizada, por assim dizer, e tal. Sim, e a história é muito boa, cara. A história é realmente muito boa. Ela tem aquela pitada de violência, aquela pitada de sarcasmo, como é de prática das histórias do Gartienes, como é uma coisa, tipo, uma marca registrada do autor. Sim. E essa história, ela não é diferente. Mas, cara, é uma grande história, vale a pena investir, porque saiu por um valor de capa muito em conta. Super em conta. Né, comparado com a estrutura da edição e com a história interna, que é realmente muito boa. A história básica dela, o Harald Jaelkelsson, que é um líder viking, ele invade uma aldeia, uma província, extermina a província e um mago da província amaldiçoa ele e a tripulação de vikings. E os caras acabam vivendo eternamente eles ganham uma vida longínqua por conta dessa maldição e eles vão parar na Nova York moderna. E o Gartienes linkou essa coisa da Nova York moderna, do tempo moderno. A maldição se atém, na real, em eles não conseguirem encontrar o destino deles, que na época seria Nova York pós-invasão a esse terreno. Só que uma hora a maldição tinha que terminar, e ela termina justamente em 2001, né? Isso, e 2001. É quando eles finalmente encontram um destino. Porém, como eles estavam com a maldição em si, eles acabaram não morrendo, mas eles acabaram sofrendo as consequências do tempo. Então eles estão, tipo, putrefados e tudo mais, assim. Por isso que cria, assim, uma certa semelhança com zumbis, mas eles não são zumbis, eles não estão mortos, eles estão vivos, né? E eles acabam invadindo Nova York em 2001. Então a grande sacada da história é justamente essa, é os vikings invadindo num lugar hoje em dia, Como hoje em dia nós agiríamos se os vikings chegassem aqui nos invadindo, nos saqueando, enfim. Exatamente. E é o que acontece na história. Claro que com uma pitada de fantasia, porque como eles estão ali com uma magia em si, eles não conseguem, ninguém consegue detê-los. Né? Os policiais atiram, eles convocam o exército e tudo mais, e eles acabam se tornando, consequentemente, indestrutíveis. Mas, assim, cara, a história é muito boa, vale muito a pena. E, pô, a história é, maior de 18 mesmo, assim, tem violência com criança, com mulher, assim, ela é bem pesada, cara. Ela não é tão pesada como um material, você citar rapidinho antes de encerrar o vídeo, um material que foi escrito pelo Gartienes, que muita gente que não foi publicado no Brasil, obviamente não vai ser aqui da Crossed, porque não sabe. É um material que o Gartienes escreveu em resposta ao The Walking Dead, que é uma coisa bem mais violenta, bem mais pesada e bem mais sádica. Aqui, em Thor Vikings, tu encontra o requinte, tu encontra um pouco do sadismo, um pouco da violência, um pouco do humor negro, mas de uma forma mais branda. Se torna um humor negro, uma comédia um pouco mais ácida, mas é um material muito legal. Porque o Gartienes brincou com aquela ideia do viking no tempo moderno, né, viking no tempo moderno, e ele mescla também várias partes da história e junta nessa história aí. Boa, né? Tem três personagens sem dar spoiler, mas tipo, os Tessis, os salvadores da pátria, os que salvam o nosso mundo e não são do nosso tempo. É uma guerreira viking da época dos nórdicos, é um piloto nazista da Segunda Guerra Mundial. E um carrasco. E um carrasco que é um templário. Que é um templário, exatamente, da Inquisição. Pô, aí tem toda a questão do Gartienes, quem salva o nosso mundo? É um nazista, entendeu? Então, tipo, tem todas essas jogadas do Gartienes, assim, que são meio contraditórias, né? Que elas têm uma questão meio
meio assim, questionáveis, digamos. Mas se tu ler a história, tu vai ver ali qual é o papel do nazista. O Garcia explica isso daí pra não ficar uma coisa muito fora da ideia. Fora da ideia. Então, HQ é muito legal. Na minha opinião, nota 10. Tua opinião, lá? Nota 10, total. Muito boa mesmo. Leiam Thor Vikings, é muito legal. O valor tá super bacana, é super em conta e vale a pena. Material top de linha, capa dura, papel couché. Arte do Glenn Fabry, top de linha também, genial, tá? Somos do Terra X, sou o Luiz Abel Jornaleiro. Luan. A gente passou essa dica pra vocês. Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal. Quando tocar o sininho, um videozinho novo tá chegando pra vocês. E visitem o nosso site, a gente vai colocar o endereço aqui. Tá? Abração e até mais. Valeu.